Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui agora a gravar a primeira aula da nossa sequência sobre instalações elétricas, beleza? Essa daqui vai ser a primeira aula de uma sequência de 5 aulinhas sobre esse tema aqui, instalações elétricas. Tranquilo? Tudo que eu falar nessas aulas aqui, eu vou estar seguindo o que está dito na ABNT NBR 5410, tá? Instalações elétricas de baixa tensão. E como eu sempre digo, tá? Produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados de julho a outubro de 2023, caso não informado. Beleza? Bom, esse aqui é o projeto que nós vamos trabalhar. É o mesmo projeto que eu trabalhei na parte de planejamento, na parte de hidráulica e tal, e usei em outros vídeos por aí. Aqui nós temos um quarto, né? Aqui nós temos um banheiro que atende a casa toda. Aqui nós temos a suíte, o banheiro da suíte e a cozinha. O que eu falei até agora, esse trecho aqui e aqui, a gente tem laje nessa parte aqui. Tá? Já nessa parte externa, aqui onde a gente tem a área de serviço, aqui seria uma areazinha de lanche, de jantar, aqui seria o acesso, aqui a gente não tem laje, apenas o telhado que vem e sobrepõe essa região, mas laje mesmo, não tenho nem aqui, nem aqui, nem aqui. Beleza? Bom, dando continuidade aí, a primeira coisa que eu tenho que definir no meu projeto é a posição do quadro de embutir, tá? Por enquanto eu não vou falar nada do fechamento, detalhe da parte elétrica, não. Inclusive essa aula aqui, de modo geral, nós vamos falar só sobre o caminho para a fiação, tá? Digamos assim, muita gente diz o termo infraestrutura, tá? Nós vamos colocar aqui o quadro, nós vamos colocar os eletrodutos, igual você está vendo aqui, temos eletrodutos laranjado, eletroduto amarelo e tal. Nós vamos ter um eletroduto, que é esse aqui que eu já vou falar no próximo slide, que é o que chega aqui nesse quadro de embutir, ele vai ser o caminho da fiação de alimentação, que a gente vai ter desde a caixa da CEMIG, desde a entrada, desde o padrão CEMIG até aqui o quadro da casa, beleza? Então isso daqui vai ser a caixa, eu vou definir a posição dela em projeto. Para quem ainda tiver alguma dúvida, essa caixa aqui, depois nós vamos montar todo o sistema aqui de proteção e distribuição dos circuitos, tá? Isso daqui eu vou explicar lá na quarta, quinta aula, mas por hora a gente já tem que ter o quê? O posicionamento dessa caixa aí, beleza? Para começar o nosso projeto. Mostrando aqui numa seção, aqui a gente vai ter essa caixa, esse quadro, o QDC, e eu vou ter esse tubo PAD saindo lá do padrão CEMIG, vou ter um trecho vertical, já faço a curva aqui com ele mesmo, tem esse trecho horizontal, faço a curva e subo até aqui, beleza? Eu vou usar esse eletroduto chamado PAD aqui, tá? Para trabalhar com ele enterrado. Nesse caso aqui, como a gente tem um afastamento da casa em relação ao gradil de 5 metros, vamos considerar assim, e lá dentro da casa eu tenho 7,5 mais ou menos, vamos considerar 8, do começo da casa até aqui, até onde a gente tem o nosso quadro, estou considerando que daqui da entrada até o quadro são 13 metros, tá? Então eu vou ter esse trecho horizontal aqui enterrado de 13 metros, mas considerando 2 metros aqui, desde a caixa da CEMIG, e 2 metros aqui até o quadro, tá? A gente vai ter mais ou menos por aí. Eu vou ter o que? 13 com 2, 15, 17 metros, beleza? Então aqui eu tenho a representação desse caminho, né? Dessa tubulação em PAD enterrada, tá? Na minha planta. Aqui você pode ver, ó, eletroduto que passa pelo solo, a gente tem aqui na nossa legenda, é o azul tracejado. Nós temos aqui no nosso projeto azul tracejado. O QDC, que é o nosso quadro de distribuição, você vê que a gente tem na nossa legenda aqui, a gente também tem o QDC em planta, beleza? Então, quando a gente for ver isso na nossa lista de material, tá? A gente vai ter o que? O quadro de distribuição, né? Com barramento, neutro e terra. Daqui a pouco eu vou especificar essa questão dos suportes, posições, né? Umas aulas mais à frente. Mas de início eu já tenho que ter a posição do quadro e eu já vou pedir ele aqui na minha lista de materiais, tá? Então esse quadro aqui é o meu item 1
e essa parte do eletroduto PA de corrugado para instalação enterrada vai ser o meu item 2, 18 metros que a gente vai ter aqui. Ah, professor, e esse diâmetro aí, 32 milímetros, né, que corresponde a 1 polegada? Daqui a pouco eu vou explicar de onde vem isso aí. Daqui a pouco nós vamos especificar isso daí direitinho, beleza? Está na sequência aí numa próxima aula. Depois nós vamos fazer o que também? Nós vamos posicionar as caixas no teto. Tem as maneiras corretas, tá? A gente tem essa caixa aqui, que é uma caixa própria para ser colocada em laje pré-fabricada. A gente tem caixas aqui que já são para ser colocadas em laje maciça. Nossos amigos aqui até fazem essa adaptação para garantir que ela tenha a face aqui da caixa bem nivelada com a face inferior da laje, tá? Mas não tem problema nenhum se for colocar um revestimento de gesso, alguma coisa assim, beleza? Tem outros vídeos em que eles dão algumas dicas do travamento desse tipo de caixa aqui para a laje pré-fabricada, porque o peso do concreto pode dar alguma flexão nela, então é bom colocar um travamento. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, essa caixa aqui, ó, ela tem a parte de cima com vários orifícios, tá? Que eu posso retirar essas tampas ou não. As tampas que eu retirar, eu vou chegar com esses eletrodutos, tá? E a parte de cima, eu vou ter o quê? Ela vai ficar, obviamente, oca, né? Essa parte de cima protege para que o concreto não entre nela. E quando eu olhar ela por baixo, eu vou ter esse tipo de orifício aqui. Depois do acabamento, o que vai acontecer? Eu vou chegar com a fiação aqui, nessa caixa. E aqui a gente vai fazer o fechamento, igual o nosso amigo está fazendo aqui, para a colocação de uma luminária, beleza? Vocês podem reparar aqui. E essa caixa aqui, eu vou ter essa fiação aparecendo não apenas para essa luminária, mas eu vou usar essa caixa para quê? Para a distribuição da fiação ao longo da minha casa. É pela laje que eu faço essa distribuição, beleza? Então aqui, além das caixas no teto, nós vamos ter também pontos na parede. Tá? Essa caixa aqui que você está vendo, que é uma caixa de embutir, 2 polegadas por 4 polegadas, a gente vai embuti-la na parede. Aqui você vê que eu tenho um sistema de embutimento onde não foi feito o reboco ainda. Aqui já foi feito o reboco. E você vê que a gente está vendo essa caixinha por dentro. Eu tenho esses eletrodutos aqui, já para a parede a gente usa o amarelo, que já é permitido usá-lo em parede. Você vê esse trecho laranjado aqui, ele já é para laje. Mas a gente chega com ele um pouco aqui na questão da parede e depois a gente faz a união do laranjado com o amarelo, beleza? Inclusive, para isso, a gente tem essa luva de pressão aqui. Daqui a pouco eu vou mostrá-la mais em detalhe aqui. E essas caixas a gente pode ter uma caixa baixa, normalmente vai ser com uma tomada baixa, tá? 0,3 metros do piso acabado. Nós temos a caixa média, 1,2 metros do piso, onde a gente vai ter tomadas e nesse caso aqui, algumas, a gente vai ter o quê? O seccionador, o interruptor. Sempre o interruptor vai estar nesse nível aqui, 1,2 metros do piso, beleza? A gente também tem algumas tomadas altas, 2,2 metros do piso. Para quê? A gente vai ter aqui alguma caixa onde eu vou chegar com a fiação, por exemplo, do chuveiro, ou uma iluminação de emergência, a gente precisa de uma tomada alta, instalação de um data show nas escolas e tal, e tem vários outros exemplos, beleza? Então a gente vai ter o que? As caixas assentadas na parede, eu vou ter eletrodutos, né? No caso aqui amarelo, que nós vamos seguir esse padrão também. Esses eletrodutos fazem com que a fiação chegue até a caixa, tá? O eletroduto é a nossa infraestrutura, é o nosso caminho. Nessa aula de hoje nós estamos falando basicamente do caminho, mas eu digo assim, é o caminho para quê? Depois vai ter essa fiação aqui para a gente fazer o fechamento. Nós vamos ver isso a partir da segunda aula, beleza? Então você vai ver que no meu projeto eu vou ter tomadas baixas, tomadas médias e tomadas altas, tá? Sendo que quando eu falo tomadas médias, eu posso ter também nessa caixa a instalação dos interruptores, seccionadores. Agora aqui, ó, a gente dando uma olhada, a gente vai ver o seguinte, já tínhamos colocado o eletroduto pelo solo, já tínhamos colocado a posição do quadro, tá? Essa posição do quadro é importante que seja o mais central possível na casa, beleza? Para quê? Para que eu tenha ele o mais próximo possível dos outros pontos. Nessa casa aqui, eu não consegui colocar ele de uma maneira muito central, porque a casa é meio em L, digamos assim. Eu não quis colocar o quadro de um lado externo, o ideal seria ele estar aqui no eixo geométrico da casa, tá? Mas aí ele ficaria ou em um lugar externo, que não é legal,
ou aqui no quarto. Então, para ele ficar na cozinha, ele sai um pouco do eixo geométrico da casa. Mas não tem problema, não. Então, além do quadro aqui, ó, você vai ver que a gente tem várias tomadas baixas, né, a 30 centímetros de altura em relação ao piso. Por exemplo, nesse quarto aqui, nós temos as tomadas baixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomadas baixas e várias outras pela casa. Tomadas médias, elas estão a 1,2 metros do piso. Nós temos aqui, por exemplo, na cozinha, várias tomadas médias. 1, 2, 3, 4, beleza? Essas são tomadas médias. Tomadas altas, onde nós vamos ter essas tomadas altas, né? Eu vou ter essas caixas instaladas aqui na região do chuveiro, beleza? 1, 2. Interruptor de uma tecla, tá? Esse interruptor de uma tecla, por exemplo, a gente vai ter ele aqui, ó, no quarto, interruptor de uma tecla. Aqui na cozinha, interruptor de uma tecla. Interruptor de duas teclas, eu vou ter, por exemplo, aqui nesse banheiro, porque são duas teclas. Uma vai estar controlando esse ponto de luz no teto, tá? Que é essa luminária aqui no teto. A outra vai estar controlando essa arandela. Deu para você perceber? A gente tem um sistema também interruptor paralelo, three-way, ou seja, cheguei na casa, a partir daqui, ó, desse seccionador aqui, logo na chegada, eu vou acionar, eu vou acender essas duas luminárias aqui, essa e essa. Aí depois que eu entrei na casa, eu posso apagá-las por aqui. Então eu tenho three-way, eu tenho o comando desses dois pontos de luz a partir desse seccionador e desse outro. Já aqui na suíte a gente vai ter um sistema four-way. Eu vou conectar essa luminária aqui do teto a partir da entrada, eu posso acender aqui, eu posso apagar aqui e acender aqui de novo, então eu vou ter 3 pontos de comando, um de cada lado da cama, que você vê esse e esse daqui e esse outro aqui. Para isso a gente vai ter o quê? 2 interruptores three-way e esse outro aqui, que é um seccionador four-way, beleza? Aqui a gente vai ter as caixas de luz no teto, que você pode ver, e algumas arandelas, tá? Na hora de eu lançar esses pontos aqui, principalmente a parte de iluminação, vou até falar o que é dito na norma aqui, ela em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA, tá? 100 watts. Daqui a pouco eu vou explicar numa próxima aula a diferença de VA para watt, beleza? Continuando aqui. Em cômodo ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tá? No caso que eu vou ter, além de 10 metros quadrados, que é os 6 metros quadrados, mais o acréscimo de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro, eu só vou ter essa condição de chegar a 160 watts, né, 160 volt-amperes, vou explicar a diferença disso em breve. Eu vou ter só nesses cômodos maiores aqui e aqui, por isso que eu coloquei 160 watts, 160 watts. Esses outros aqui todos vão ser 100 watts, beleza? Considerando aqui que eu estou colocando que esses valores correspondem à potência destinada à iluminação, tá? Seguindo a norma, e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas, beleza? Então, olha para você ver, considerando isso, a gente teve esses pontos de luz aqui, 160 watts, 160 watts, esses outros de 100, 100, 100, 100, os externos aqui também de 100, beleza? E a gente tem também a questão das nossas tomadas. Eu tenho tomadas baixas, né? Eu estou colocando tomadas em todas as paredes desse quarto. Esse outro aqui eu estou colocando várias tomadas também. Tomada aqui no banheiro, vai ser tomada de 600 watts. Daqui a pouco a gente vai explicar aqui que é 2 tomadas de chuveiro, né? E algumas tomadas aqui na cozinha e na área de serviço. Beleza? Agora já deu para você perceber. Esses são os pontos que a gente vai utilizar. E na hora que a gente monta isso daqui, por exemplo, na nossa lista de material, eu vou ter essa caixa aqui em PVC rígido anti-chama, 2 polegadas por 4 polegadas, para embutir em alvenaria, 42 caixas. Numa caixa dessa eu consigo colocar o quê? A tomada, que é um ponto de energia, consigo colocar um seccionador, consigo colocar a tomada mais o seccionador, tá? O importante eu queria que vocês focassem agora na caixinha, tipo essa caixinha aqui instalada, tá? Que vocês estão vendo aqui na parede, a caixinha vista aqui. Depois nós vamos falar do fechamento. Vamos contar, são 42 caixas,
Conta aqui comigo, área de serviço, tá? E considerando um outro detalhe que é o seguinte, aqui na área de serviço eu tenho uma tomada média com o ponto de iluminação. Então, uma caixinha vai atender os dois, beleza? A 1,20 do piso acabado. Já aqui no quarto, eu vou ter o seccionador a 1,20, desce uma tubulação interna na parede, e eu vou ter essa tomada a 0,3 metros do piso, a 30 centímetros do piso. Então, aqui eu vou ter duas caixas, aqui eu vou ter só uma caixa com dois módulos. Daqui a pouco nós vamos detalhar isso daí também. Vamos com calma, beleza? Vamos com calma. Então, conta comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui já foi serviço e cozinha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá? Fechamos aqui a parte da suíte. 27, que aqui vão ser duas teclas e um seccionador. 28, essa tomada na bancada. 29, a caixa parandela. 30, a caixa do chuveiro aqui. Beleza? Depois nós vamos ter 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Beleza? Então, esse 42 aqui é exatamente as caixinhas que a gente contou e deu 42 caixas aqui. Beleza? Caixa ortogonal em PVC de embutir em laje. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Bom, gente, então, dito isso, nós temos aqui o nosso projeto. Nós já tínhamos colocado o quadro, tínhamos colocado a alimentação para o quadro. No slide anterior, coloquei vários pontos, né? Pontos de tomadas, pontos de comando, beleza? E agora eu estou colocando essa tubulação aqui que a gente vai ter na laje, beleza? Por exemplo, aqui está o meu quadro. Saindo do quadro para cima, a gente vai ter 4 tubulações. Por exemplo, eu vou ter uma que eu vou ter um trecho aí, vamos considerar 2 metros do quadro até a laje. Então eu vou ter 2 metros vertical, depois eu vou fazer uma curva, ela vai vir até essa caixa no teto aqui. Eu vou ter outra saindo do quadro, 2 metros vertical, faz uma curva até essa outra caixa. Uma do quadro, 2 metros vertical, saindo ali do quadro, faz uma curva, vem até essa caixa aqui no teto. E outra, 2 metros vertical, faz uma curva, vem até essa outra caixa aqui no teto. Então eu tenho essas 4 saídas aqui, beleza? E depois eu tenho a conexão de caixa até caixa. Dessa caixa até essa, dessa caixa até essa, por aqui. Dessa caixa até essa, eu tenho a conexão por aqui. Dessa caixa até essa, conexão por aqui. E chegando nas caixas, às vezes eu tenho também um trecho que sai da caixa e ele vai fazer o quê? Uma curva vertical, onde eu vou possibilitar, vai me dar o caminho, a infraestrutura para que eu chegue depois com a fiação, né, nessas caixinhas de parede, que já estão embutidas na parede. Você vê aqui, ó, eu saí da laje e vou ter um trecho vertical, descendo para essa caixa, descendo para essa e por aí vai, beleza? Para isso nós vamos usar o quê? Nós vamos usar o eletroduto corrugado laranja, tá? Nós vamos considerar aqui, depois também eu vou pegar essa parte desse dimensionamento, nós vamos pegar para trabalhar na casa inteira com eletroduto de 25 milímetros, correspondente a 3/4 polegadas. Você pode ver aqui, olha lá, ele é de 25 milímetros, reforçado, referência, 3/4 polegadas, beleza? Para a laje, eu vou pedir o quê? Um rolo dele de 50 metros. Ah, professor, da onde que você tirou esses 50 metros? Vamos ver aqui, ó. Na média, eu vou considerar o quê? A saída do quadro até a laje, 2 metros, tá? E cada um desses trechos, na média, eu vou considerar 2 metros, tá? É claro que isso aí varia de projeto para projeto. Eu estou fazendo isso para facilitar um pouco a nossa explicação. Então, eu vou ter 4 trechos saindo do meu quadro, né, até chegar na laje. 1, 2, 3, 4. Só aí já foram 8 metros. Agora eu vou somando 2 a 2. Conta comigo. Parei em 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Esse daqui dá uns 6 metros, tá? 25 e 6 metros. 28 com 6, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Pô, deu certinho, meio coincidência aí, tá? Porque não são 2 metros exatos em todos os lugares e tal,
mas eu vou pedir um rolo aqui, beleza? Então aqui a gente está pedindo um rolo. Depois de resolvida essa questão da laje, nós também vamos ter esse eletroduto amarelo aqui, que é o eletroduto, você até vê aqui na foto, aqui no fundo e tal, que é o eletroduto que a gente vai fazer essa distribuição. Aqui você vê antes de rebocar, aqui você vê com as caixinhas assentadas depois do reboco, depois nós vamos passar a fiação aqui, beleza? No momento eu estou falando dessas caixas aqui assentadas na parede, tá? Então, ou seja, para esse trecho horizontal aqui, para fazer a conexão de uma caixinha até a outra na horizontal, a gente vai representar isso por essa linha aqui, ó, que é o eletroduto embutido na parede, essa linha azul. Então a gente vai ter aqui, aqui, aqui. E se eu for pegar cada trecho desse como 2 metros, tá, gente? É uma aproximação, tá? Eu acho válido você ter esse tipo de noção aí para quantitativo e tal, mas cada caso é um caso. No começo eu até recomendo que vocês peguem as distâncias aí exatas no CAD e tal, dá uma conferida, tal, mas eu não vou fazer isso aqui porque senão essa aula vai prolongar demais, beleza? Mas considerando 2 metros aí, por cada trecho azul que a gente vê lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que esses dois últimos aqui já saem diretamente do quadro, tá? Eu venho do quadro para essas duas tomadas aqui na bancada, uma baixa e uma média, depois nós vamos ver, são tomadas de uso especial. Eu já saio do quadro e venho para esse aqui para o chuveiro. Posso considerar até mais 2 metros, porque eu estou no nível do quadro, tenho que subir até o nível do chuveiro. Tá? Então aqui eu parei em 10, vamos colocar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aqui eu até coloquei já essa questão, um rolo de eletroduto amarelo, que você pode ver aqui também, de 25 mm, 3, 4 polegadas. Tá? E estou também pedindo algumas luvas de pressão para eletroduto, que é exatamente essa que você está vendo aqui. O professor, já viu o cara fechar isso com fita isolante e tal, gasta muito tempo e não fica tão bem fechado, tá? Peça também algumas luvas de pressão. No caso aqui eu estou pedindo 30. Essa luva de pressão vai ser muito útil. Inclusive, logo depois que o eletroduto laranja fizer a curva e começar a descer ali da laje, na substituição do laranja pelo amarelo. Eu vou ter uma parte também da nossa instalação que ela vai ser aparente, aonde eu não vou ter laje na minha casa. E aqui eu mostro, quem quiser pode dar uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Eu vou ter o quê? Um corte na parede, né? Normalmente nós vamos fazer o corte antes de rebocar, não vai ser depois, né? Nós vamos passar essa mangueira antes de rebocar, nem precisa fazer corte, um leve corte, não precisa fazer esse corte no reboco, mas a foto dá para você perceber aqui que nós vamos ter essa caixa onde a gente vai fazer a transição de um trecho embutido na parede, que eu não quero eletroduto externo na parede, fica feio pra caramba. Eu preciso usar o eletroduto externo aqui na parte do telhado, na parte da cobertura, na parte da madeira, mas só aqui que vai ser externo, aqui já vai ser embutido. Deu para vocês perceberem? Então a gente vai ter essa caixinha aqui, que vai ser a transição, tá, desse sistema. Eu ainda estou falando só da infraestrutura, ou seja, somente do caminho. Depois nós vamos fechar a parte da fiação, beleza? E aí nessa infraestrutura aqui eu vou ter essas caixinhas, tá? Vou considerar, por exemplo, um kit condulete múltiplo, 3/4 polegada, que é esse daqui. Ele tem tampa cega, né? E vem com 2 conectores para saída dos tubos, igual você está vendo, esses conectores aqui e aqui. Essa foto, inclusive, é da nossa permanência aqui na Edificações. Quem quiser pode dar uma olhada lá. E aqui é o nosso condulete. Isso daqui é a nossa caixinha de sobrepor. É uma caixa que não vai ser embutida, ela é externa. Esse daqui é o nosso condulete e nós vamos usar ele aqui, ó, na madeira, do mesmo jeito que está aqui. Beleza? Nós vamos ter esse eletroduto aqui, que é eletroduto em PVC, liso. Nós vamos ter algumas curvas que eu vou pedir também, tá? Nós vamos ter essa abraçadeira aqui também. Professor, como é que fica isso aí na lista de material? Tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um último detalhe que nós vamos ter é para fazer a união de um tubo com o outro, para não precisar de ficar fazendo rosca, eu vou pedir também os chamados unidutes retos, tá? Que é esse esquema aqui. Tá? Muito interessante, que aí você prende com o próprio parafuso. De um lado do outro, você faz a união de 2 tubos em PVC, tubos lisos, tá? Rígidos, e você não precisa ficar fazendo rosca, igual esse detalhe aqui. Tá? Esse aqui, o moço aqui está mostrando, esse vídeo é até muito legal, ele mostra vários tipos de eletroduto, mas aqui ele está mostrando com o sistema de rosca. O Unidute permite que a gente dispense o sistema de rosca. Então aqui, ó,
a gente vai ter agora essa linha aqui, né, que é linha, ponto, linha aqui, em magenta. É o nosso sistema aparente, que aqui, ó, nós vamos ter essa caixinha aqui, que eu coloquei 1, 2, 3, vai ser exatamente essa transição que a gente vai ter o quê? De um sistema embutido na parede para um sistema aparente no teto, beleza? Saindo dessa caixinha aqui, eu vou ter esse sistema aparente aqui, vou ter uma curva e vou ter algumas caixinhas que estarão, né, presas aqui na madeira e tal. Tá? Eu vou colocar uma luminária aqui, uma luminária externa. Daqui a pouco nós vamos ver isso daqui. Eu vou ter uma caixinha dessa daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas dessa daqui. Vou ter a conexão entre elas por eletrodutos externos, beleza? E isso aqui representado em projeto, tá? E agora aqui, mostrando a questão da lista, nós vamos ter o quê? No caso aqui eu tenho caixa de sobrepor, né, que é o condulete. 2 polegadas por 4 polegadas. O kit com 2 conectores e 3 tampões, que é esse kit aqui, eu vou pedir 8. Por que 8? Porque eu tenho esses de transição aqui, ó, 1, 2, 3, e eu tenho os pontos de iluminação no teto, já foram 3. 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que eu estou pedindo aqui 8 caixas. Curvas de 90 graus, vou pedir 5, tá? Essa abraçadeira tipo D com cunha, você pode ver até na nossa sala tem essa abraçadeira aqui. Eu vou pedir 10. E esse unidute reto aqui para emenda e tal, eu vou pedir 5 deles aqui também. Beleza? Bom, gente, fechando essa aula de hoje aqui, eu já ponho aqui o projetinho completo. Ah, professor, apareceu um monte de trem aí que eu não sei o que é. Calma. Aqui eu já coloquei propositalmente a parte da indicação da fiação. Nós vamos ver na próxima aula. Nas 2 próximas aulas, nós vamos deixar isso bem detalhado. E nas 2 últimas, lá na 4ª e 5ª aula, vai ser a parte do quadro. Beleza? Não precisa preocupar aqui não, por hora, com essa parte da fiação, mas só fazendo uma pequena revisão. A gente tem o quê? Eletroduto que passa pelo solo, você vê na legenda, vê ele aqui. Eletroduto que passa pela laje, você vê aqui, é o magenta. A gente tem todas essas linhas magenta aqui, aqui, aqui. Eletroduto que passa nas paredes, né? Essa parte azul aqui, nós temos aqui, aqui, aqui. Eletrodutos aparentes, aqui, aqui. Nosso QDC está aqui. Tomada baixa, aqui, aqui, tem outra aqui também. Tomada alta vai ser do chuveiro aqui, aqui. Interruptor de uma tecla, a gente vai ter aqui, aqui. Interruptor de 2 teclas vai ser esse daqui. Interruptor 3-way, aqui. Interruptor 4-way, aqui, que é o único também. Caixa de luz no teto, aqui, tá? E essa parte da arandela, nós vamos ter aqui, aqui. Acho que eu pulei aqui, se não me engano, tomada média. Tomada média, nós vamos ter várias aqui, né? Essa daqui, aqui. Na área molhada, normalmente a gente tem tomada média, tá? Eu não coloco tomada baixa na área molhada, tá? E a partir da próxima aula eu vou explicar toda essa parte aqui, que é a parte da fiação, como que nós vamos passar essa fiação e fazer o fechamento dela, utilizando esses caminhos que nós já determinamos na aula de hoje aqui. Beleza? Ô, gente, era isso aí, tá? Eu queria agradecer aos professores Rispoli e Marcelo aí pela força e tal, deram altas dicas aí. E muito obrigado a todos pela atenção aí. Um grande abraço.